Acompanhe a leitura, irmãos. Eclesiastes 6, todo o capítulo, os versículos de 1 a 12. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Muito bem, meus irmãos. Davi, eu coloquei tem um slide, você baixou? Tá joia. Esse trecho é um daqueles trechos cinzentos de Eclesiastes, um daqueles trechos que Salomão deposita aí toda a sua carga amarga, né, da sua pesquisa com relação às coisas debaixo do sol. E na verdade que desde o capítulo 5, versículo 17, salvo engano, ele vem falando sobre as riquezas, os bens materiais como a fonte de dar sentido à vida. Será que na pesquisa de Salomão as riquezas, o acumular dos bens pode dar sentido ao viver? Nós já vimos em estudos anteriores que não, que o dinheiro não traz felicidade. E ele parece que aqui no capítulo 6, ainda tratando desse tema das riquezas, dos bens materiais, ele agora vai exagerar. Agora ele vai usar de termos até mesmo surpreendentes, termos que nos assustam. Ele fala de aborto aqui. Então ele usa várias hipérboles para quê? Para que os homens prestem atenção nas suas palavras, de modo que ele adiciona essa ênfase ainda maior, e não depositem nos bens, nas riquezas, no buscar, no acumular de patrimônio, não coloquem de forma nenhuma a razão do seu viver. Então nós vamos ver aqui esses 12 versículos que mostram alguns males. Ele vai começar já dando o tom do capítulo. Eu fiz uma pesquisa e encontrei alguns males que pesam sobre a humanidade. E aqui não escapa nenhuma pessoa, você não escapa dessa pesquisa de Salomão. E vale lembrar que Salomão tinha lugar de fala quando se tratava de riquezas e bens. Ele, segundo a revista Forbes, foi o segundo homem mais rico da história. Então tinha um patrimônio avaliado em cerca de 2 trilhões de dólares. Eu não sei nem calcular isso. Eu acho que dá para comprar uma casa em Atibaia, não dá, pastor Thomas? Dá para dar entrada. Dá para dar entrada, né? Mas era um homem muito rico. E ele, olhando para tudo isso, disse: não busque nas riquezas, nos bens, a razão do seu viver. Como ele diz nas palavras de Salomão, as palavras do livro, isso é vaidade, é correr atrás do vento, isso é fútil. Por quê?
Nós devemos lembrar essas 3 expressões: vaidade, ou correr atrás do vento, e debaixo do sol. Isso deve sempre estar permeando a nossa mente quando nós lemos Eclesiastes. Se você viu Salomão falando de debaixo do sol, opa, existe um campo, existe uma esfera em que a pesquisa dele, apesar de ter essas conclusões ruins, então essa vida não faz sentido algum. Ele chega até a dizer isso, a vida não faz sentido algum, mas está debaixo do sol. Nós que estamos aqui, pela graça do Salvador, nós encontramos o sentido da vida, não debaixo do sol, mas acima do sol, acima naquele que está acima do sol, que fez o sol. Então é lá que nós encontramos o sentido do nosso viver. Mas nós devemos olhar para Eclesiastes, porque nós desviamos os nossos olhos. Nós às vezes nos pegamos olhando para as coisas debaixo do sol e tendo um certo apreço por elas, tendo um certo, eu não consigo viver sem isso, se eu não tiver aquilo eu vou ser muito triste, a minha vida não vai ter muito sentido sem essa ou aquela pessoa. Nem as pessoas nós podemos transformar em sentido do viver, nem a nossa família, nem o nosso cônjuge. Apesar desses laços serem muito sólidos e profundos, mas eles, ainda assim, eles estão debaixo do sol. E eles não podem, não têm o condão, não têm o poder de se tornarem a razão do seu viver. Eu sei que muitas mães colocam lá, foto dos filhos, a razão do meu viver, é a razão da minha vida, e coloca lá. Eu sei que é força de expressão. Nós realmente nos doamos pelos filhos de uma maneira muito altruística, né? E sem medida. Mas nós não podemos perder de vista que os nossos filhos não são a razão do nosso viver, nem o nosso cônjuge, nem ninguém que está debaixo do sol. Só um pode ser a razão do viver, aquele que está acima do sol, o nosso Deus. Ele vai terminar o livro falando disso, qual que é a porção do homem? Qual que é? Um dia nós vamos chegar lá no capítulo 12, vamos ver qual que é a razão do viver, qual que é a porção do homem. Se você quiser spoiler, pode abrir a sua Bíblia e ler o capítulo 12. Mas nós estamos no capítulo 6 e vamos caminhar aqui sobre os males que Salomão viu aqui no capítulo 6 e vai nos falar. Nós já discorremos um pouco sobre felicidade. Nós vimos que o dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar, mas manda trazer. Brincadeira. O dinheiro não traz felicidade. Você pode estar feliz hoje, pode estar alegre com uma circunstância, com algo que você está vivendo, mas quem garante que isso vai perdurar? Quem garante que essa circunstância que você julga ser uma circunstância feliz, agradável, alegre, quem garante que essa circunstância vai perdurar? Quem garante que o seu sorriso vai perdurar? Nós não temos absolutamente, debaixo do sol, nenhuma garantia de que qualquer circunstância será permanente na nossa vida. Nada. Você pode estar saudável um dia e no dia seguinte você estar profundamente doente, com uma doença grave e incurável. Foi aí a sua segurança, foi aí a sua garantia. Você pode estar feliz com o seu emprego. Nossa, que emprego legal, meu salário. Nossa, eu conquistei isso, aquilo, consegui financiar meu apartamento. No dia seguinte você é despedido. Você é demitido. E vai para a rua da amargura. Foi-se a sua felicidade, a sua alegria, a sua circunstância acalentadora. Sua aparente segurança foi embora. Enfim, qualquer circunstância debaixo do sol não tem o poder de garantir a nossa felicidade. Até porque nós vamos ver no final do livro que a nossa felicidade está em Deus, somente nele. E nós vamos ver um texto no finalzinho do estudo,
um texto de alguém que descobriu o segredo. Você quer descobrir qual é o segredo da felicidade? Eu vou revelar aqui hoje. Olha, vou encarnar o pastor pentecostal. Não, mas eu vou revelar aqui hoje qual é o segredo da felicidade, segundo a Escritura. Se você ficar acordado até o final desse sermão, você vai descobrir o segredo da felicidade. Se você dormir no final, você vai ficar só com a área cinzenta aqui de Salomão, tá bom? Vejam aí, os males da vida. Nós temos aqui Salomão, o pastor Thomas, e eu copio tudo do pastor Thomas, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. O pastor Thomas fez a divisão do capítulo em 3 partes, e são 3 partes que nós vemos aí, 3 males que nós vamos ver. Pode pôr o próximo slide, Davi. 3 males que nós vamos ver, males que nos acometem aqui debaixo do sol, acometem a qualquer pessoa que vive debaixo do sol. 3 males da vida. Primeiro mal é o desperdício. Segundo mal, o desejo. Terceiro mal, a decepção. O primeiro mal está aí dos versículos 1 a 6, é o desperdício. Mas que desperdício é esse? É o desperdício de vida. Como assim, pastor, desperdício de vida? É o desperdício de suor, é o desperdício de trabalho, é o desperdício de você passar a sua vida inteira atrás de riqueza, de bens, de patrimônio, e aquilo não servir para você. Para Salomão isso é um absurdo, isso é um grande mal que ele viu na sua investigação. E de fato é. Você passar a vida inteira trabalhando que nem um camelo e você não poder desfrutar do seu trabalho. Salomão já disse no capítulo 5, vai dizer em capítulos à frente, que a porção do homem é trabalhar e gozar do fruto do seu trabalho. Isso é bom. Deve ser assim. A vida, não há sentido da vida nisso, mas no modo de viver, na condução da vida, é bom isso. Você trabalhar e gozar do fruto do seu trabalho, comprar as suas coisas, comer bem, não tem problema nenhum. Mas para Salomão, o cara que trabalha, o homem que trabalha, e vai, e sua, e gasta a sua vida inteira para conseguir patrimônio, riqueza, bens, e não pode desfrutar disso, é um desperdício de vida. É o primeiro mal. Isso acomete algumas pessoas? Isso já acometeu você? Essa é a sua experiência? Ah, pastor, eu não tenho nenhum real, nem para mim. Mas às vezes aconteceu muito com as gerações passadas. Os nossos avós, eles trabalhavam muito. E tinha aquela mentalidade, né? Eu vou trabalhar para deixar para os filhos, né? Nós vamos ver isso aqui no texto aqui daqui a pouquinho. Para Salomão isso não é bom não, sabia? Pode parecer nobre, mas não é não. Para Salomão, é claro, é de bom grado que você deixe patrimônio para os seus filhos. Mas para Salomão não faz sentido nenhum você trabalhar e não desfrutar do seu trabalho. Olha só o texto aí. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Isso aqui é algo bom, não é? Ele falou no finalzinho do capítulo 5 sobre essa realidade, que seja a pobreza ou a riqueza, nós devemos reconhecer que quem dá é Deus. É Deus que coloca as pessoas nessa condição. Então, se você se acha rico, foi Deus que deu a sua riqueza. Se você é pobre, é Deus que também lhe colocou nessa situação, nessa condição. Então, cai por terra mais uma vez a tal da teologia ou o evangelho da prosperidade. Porque Deus fez rico e Deus fez o pobre. Deus enriquece e Deus empobrece, conforme o texto de 1 Samuel. Então, é Deus agindo conforme os seus planos. Pastor, então quer dizer que eu tenho que me conformar com a situação de pobre? Não é isso.
Volte lá para os estudos anteriores, você vai aprender que querer ser rico é pecado. Querer ser rico. Ser rico não é pecado. Querer ser rico é pecado. 1 Timóteo 6. Querer ser rico é pecado. Ah, pastor, Deus quer, seja rico ou seja pobre, Deus quer o seu coração por completo. É isso. É isso. Ele não quer dividir o seu coração com a suposta ou a fingida segurança que as riquezas dão. Ele não quer dividir. Ele quer que a sua segurança esteja nele. É isso. E aí sim, ele, conforme você vai trabalhando, conforme você vai se dedicando, Deus dá a riqueza conforme lhe apraz. Conforme lhe apraz. Então é isso. Volte nos outros estudos para saber um pouco mais sobre esse assunto. Mas nós vemos aqui novamente ele afirmando isso, que Deus dá riquezas, bens e honra ao homem. Só que ele coloca aí uma cláusula adversativa, uma conjunção não muito boa. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. Se fossem as circunstâncias, se fossem aí foi a outras pessoas, mas o texto é enfático. O texto é enfático. Deus deu e Deus tirou. Deus deu as riquezas e os bens e Deus não permitiu que a pessoa gozasse disso. Aqui eu quero fazer um parênteses e dizer para os irmãos algo muito, muito importante sobre o modo como nós devemos enxergar a vida, o modo teológico como nós devemos enxergar a vida. Eu sei que são verdades difíceis de compreender em sua totalidade. São difíceis de compreender, de fazer a conexão entre elas. Mas hoje, não sei se os irmãos viram, o pastor Marcos foi num podcast há alguns meses, naquele Teologar, é um podcast aí de teologia. E o pastor Marcos falou sobre a soberania de Deus e ele foi enfático ao dizer que Deus determina todas as coisas. Deus determinou, por exemplo, nas palavras do pastor Marcos, por exemplo, o dilúvio. E no dilúvio, todas as pessoas fora da arca foram mortas, inclusive os bebezinhos. Inclusive os bebezinhos. Então, nós devemos olhar para circunstâncias como essa, episódios como esse, e, mesmo que eu não entenda os propósitos de Deus, mas ali foi um juízo de Deus contra a humanidade. Que culpa tiveram os bebezinhos? O que os bebezinhos fizeram? Além do seu pecado original. O que eles fizeram? Deus estava, como no dizer bíblico, no vocabulário bíblico, Deus estava arrependido de ter feito a humanidade, mas salvou ali Noé e sua família. São coisas difíceis de compreender. Mas nós devemos olhar para isso tudo com branda e humilde submissão. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu não entendo porque Deus dá ao homem riquezas e bens e honra e não lhe permite desfrutar de tais coisas. Eu não entendo. Não entendo. Não consigo encontrar, às vezes, o motivo subjacente dessa ação de Deus. Não consigo encontrar a motivação de Deus para fazer isso. Às vezes Ele revela, às vezes, mas nem sempre. Às vezes Deus revela. Por que Deus? Nós oramos aqui, mas bem a hora, nós oramos pelo Rio Grande do Sul. Quem enviou a chuva no Rio Grande do Sul? Os irmãos sabem quem foi? E é esse mesmo Deus, que enviou a chuva e causou aquela tragédia, a esse mesmo Deus nós clamamos por graça. Isso é doce, humilde submissão a Deus. Senhor, eu não sei, mas o Senhor é bom. O que eu sei? Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor se compraz em atender as orações. Eu sei que o Senhor é misericordioso.
eu sei que o Senhor é gracioso, isso tudo eu sei porque está revelado na tua palavra. Então eu vou usar desse conhecimento que eu tenho e vou me dobrar em oração, vou me dobrar em humilde submissão ao Senhor. O crente verdadeiro, ele olha para essas coisas assim. Quem não é crente se rebela contra isso. Quem não é crente, se nós falamos essas coisas e as pessoas se rebelam contra Deus, amém por isso. Amém. Porque o Deus revelado na Escritura é esse, não é outro. Não é, isso aí é caso fortuito, é coisa do acaso, é culpa do homem, Deus é todo bom, e Deus só faz coisas boas, e aquele evangelho colorido, de algodão doce e tudo mais. Não, esse Deus de algodão doce, ele não existe. Não existe. É o Deus que escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Por quê? Sem nenhum dos dois terem feito nada. Por quê? Eu não sei. O que diz o texto lá de Romanos 9? Que diz? Quem és tu, ó homem, para questionares Deus, para contenderes com Deus? Não pode ele fazer do barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Pode. É assim que eu me ponho diante de tão profunda e inatingível, ao meu pensamento, inatingível verdade. Não consigo. Mas eu me submeto, porque foi o que ele revelou. Então, ao olhar para textos assim, Deus dá e Deus não permite. Eu não questiono Deus, eu não culpo Deus, que foi exatamente essa postura de Jó. Ele não atribuiu a Deus culpa alguma, como diz o texto de Hebreus. Nós vamos continuar, os irmãos estão aí, já está com o semblante já meio caído. Quer perguntar? Já vi. Mas se eu tiver uma dúvida aqui, Deus concede a alguns muita riqueza, alguém tudo que deseja. Esse termo desejar, eu posso interpretar que pelo fato de ter o desejo do coração do homem muito voltado à riqueza, pode ser uma maneira punitiva do Senhor dele não usufruir. É como se o coração do homem tivesse um hiperfoco na questão da riqueza. É uma leitura aceitável ou não? Não nesse contexto aqui. Não parece que Deus está punindo o homem. Você quer isso? Então eu vou te dar, mas não vou deixar você usufruir. Não tem um contexto de punição. Então, porque ele vai falar de desejo mais para frente também. Eu vou falar sobre isso no segundo ponto ali. Mas aqui não é esse sentido, não. Aqui é desejar mesmo no sentido geral da coisa. Se você voltar no capítulo 5, você vai ver que o rico, ele nunca se satisfaz. Ele tem tudo o que deseja e ele não para de desejar. É um pouco do ponto 2 ali. É esse mal da vida. É você ter o desejo pela riqueza e esse desejo nunca acabar. É como um viciado, um drogado. Mesmo que usufrui ali do entorpecente, mas aquele desejo nunca acaba. Nunca. Mas você tem tudo. O desejo nunca acaba. Nunca. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Esse desejo aqui que Deus, você quer? Estou te dando a riqueza, os bens e a fama. E o bom nome, como ele diz aqui. Mas não é nesse sentido punitivo, não. Nesse sentido vou fazer um esqueminha aqui. Você quer, eu vou te dar, mas você não vai usufruir. O contexto não permite a gente inferir que é esse sentido aí, tá? E olha só, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Lembra que eu disse para os irmãos, esse outro as desfruta pode ser algum familiar, pode ser filhos, pode ser qualquer pessoa, pode ser até um estranho. Se fosse um estranho, nós ficaríamos assustados, né? O cara trabalhou, agora o Estado vai ficar com a herança do rapaz, né? Vai para o Estado lá, vai para o governo federal usar na refinaria de Abreu Lima. Vai lá,
tudo que você acumulou na sua vida, vai lá para o Estado, vai para o governo, usar muito bem, dirigir muito bem os recursos para onde precisa, em saneamento básico, na saúde, tudo que você trabalhou, tá bom? Então fique feliz. Pode ser qualquer pessoa, pode ser essa situação que eu pintei aqui, mas pode ser um filho. Para Salomão isso não faz sentido. Não faz sentido você trabalhar e não gozar do seu trabalho. E aí ele vai começar a falar das hipérboles. Das hipérboles aqui. Olha só que interessante. O primeiro, tem 2 infortúnios aí. 2 infortúnios que Salomão coloca diante de nós. Esse primeiro que eu já disse para os irmãos, não desfrutar dos bens. É um infortúnio, já uma grande desgraça. Já algo terrível, algo... Olha, a pessoa passar a vida inteira e não desfrutar daquilo que plantou, daquilo que trabalhou, já é um grande infortúnio para Salomão. O segundo nós vamos ver aqui nas hipérboles que ele vai usar aqui. Olha só, versículo 3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Não era difícil ter 100 filhos naquela época. Salomão mesmo tinha 700 mulheres, era isso? E 300 concubinas. Dava fácil para ter 100 filhos, né? No caso dele. Mas o caso dele é atípico, não eram todas as pessoas que tinham esse número de mulheres e concubinas. E isso nunca foi aprovado pela Bíblia, inclusive. Só para deixar claro. Mas ele exagera aqui, a pessoa pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Como você aproveita a vida? Alguns salmos vão falar, não dá tempo de ler eles aqui, mas alguns salmos vão falar daquele homem que termina a sua vida abastado de filhos, abastado em ditosa velhice, onde os seus filhos são seu maior patrimônio, seu maior legado, seus bens. Para Salomão isso também não dá sentido à vida, ter tantos filhos assim. E mesmo que você acumule para eles o seu patrimônio, mesmo que seus filhos sejam seu patrimônio, porque filho naquela época, gente, pensem bem, filho naquela época era o quê? Era a minha bênção, minha vida, meu tesouro, minha razão de viver, era isso. Era aposentadoria. Filho naquela época era 2 coisas, isso que o pastor Thomas falou, e mão de obra barata. Era mão de obra. Filho era dinheiro. Filho era mão de obra. Barato eu não sei, né? Mas o filho era mão de obra. Só vê Isaac. Isaac estava lá. Esaú, vai lá buscar uma comida para mim, me faz um guisado. E Esaú foi lá caçar. Mão de obra. Filho tinha um valor econômico. Então por isso que ele coloca filhos aqui também. Não era algo, meu filho, minha razão de viver, meu tudo, meu paixão, meu querido tesouro, carinho, coração. Não era isso. Filho tinha esse valor econômico. O homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Isso também não faz sentido. É vaidade. Olha só. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Aqui algumas traduções usaram a palavra aborto, certo? A palavra aborto. Que indiferente. Indiferente se é algo provocado ou um natimorto. Indiferente. O ponto dele aqui é que essa criança que não teve relevância e não teve vida, não teve tempo de vida e não teve influência, guarda essa palavra, influência sobre alguém, sobre a sociedade, essa criança e essa pessoa que viveu a vida inteira e não desfrutou, são a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Mas uma pessoa viveu a vida... Para Salomão, se você trabalhou e não desfrutou, é a mesma coisa. Por que eu disse influência? Ele coloca aqui, nem ao menos recebe um enterro digno. O que um enterro naquela cultura significava? As pessoas
se reuniam ao redor. Hoje não tem muito isso não. Às vezes, mas não tem muito isso. As pessoas se reuniam para chorar por alguém que morria, alguém que teve um grande impacto, uma grande influência sobre aquela sociedade, aquele povo. Então, o enterro era a última demonstração de importância, de relevância daquela pessoa que morreu. Então, ela mostra ali com o enterro que ela teve influência. Essa semana, o Instagram tem as sugestões lá do Instagram, e ele sugeriu um vídeo lá que eu acabei parando para ouvir lá, mas a pergunta de abertura assim, do vídeo era um desses coaches aí que ensinava a ganhar R$1 bilhão em 50 minutos, enfim. Você gostaria de ter o quê? Das duas opções, não sei quantos milhões de dólares ou influência sobre tantas pessoas. Por que não os dois? Eu vou te ensinar. Aí eu tirei o vídeo. Mas foi isso que ele disse. E eu fiquei com essa questão na cabeça. Realmente, tem pessoas que não ligam muito para o dinheiro, para o valor na conta, mas sim se importam com a influência. Claro, tem um pouquinho daquilo de o poder supera o valor monetário, né? O poder sobre as pessoas é muito mais valioso do que dinheiro, você ter poder sobre as pessoas. Mas eu fiquei pensando, matutando nisso, porque hoje as igrejas têm se inundado com essa visão de que você tem que causar um grande impacto na vida das pessoas, na sociedade que você vive, porque Jesus, e recheiam aí talvez um pseudo convite missionário com essa ideia de que você tem que exercer essa influência, e acabam por diminuir a influência do Evangelho, acabam por negar aquele versículo, que ele cresça e eu diminua. Esquecem disso totalmente, esquecem disso. Então, a razão do seu viver é causar um grande impacto na sociedade, no Brasil, no mundo, e as redes sociais são o canto da sereia que as pessoas vão atrás, porque através da rede social eu posso alcançar um número ilimitado de pessoas aí, diferente dos missionários que vão lá para a Iapoque do Xingu e tem que pregar para os índios lá. Não, na rede social eu consigo causar esse impacto tremendo e tudo mais. E as pessoas, os crentes, estão se deixando levar por esse papinho. Não é você que tem que causar impacto, meu irmão. É a palavra de Deus. Você é só um detalhe. Você é só um detalhezinho. Só um detalhe. Um vaso de barro que Deus escolheu usar. É isso. E essa questão de impacto, Deus não requer de nós que sejamos profícuos pregadores, com influência internacional, e uns milhões de seguidores no YouTube. Às vezes Deus quer que você exerça impacto na sua casa, nos seus filhos, no seu cônjuge, no seu trabalho. Só, entre aspas, né? Só isso. Você seja um feixe de luz, a luz do Evangelho, a luz de Jesus, onde quer que você for. Sempre lembrando que não é você que está causando impacto, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Que eles vejam Jesus em nós e não nós. Fechando mais um parênteses, ele coloca aqui a questão da criança que morre e não recebe um enterro digno, porque outro infortúnio se apresenta aqui nesse texto. O primeiro infortúnio é não desfrutar dos bens, e o segundo infortúnio é não receber um enterro digno, significando o quê? Essa pessoa não exerceu influência nenhuma sobre aquela sociedade. É que nem você ir num enterro e não ter ninguém ali. Vocês já foram no enterro esvaziado, num velório esvaziado?
Já foi, pastor Thomas? Eu nunca fui num velório vazio. Mas dá essa sensação, não dá? Nossa, parece que ninguém se importa com a pessoa que morreu. Ninguém se importa, ninguém veio. Ninguém veio chorar, ninguém veio lamentar. É assim. Até na morte, essa pessoa, ela não desfruta, ela não tem relevância, não tem influência. Nada. Não foi querida por ninguém. Passou sua vida inteira completamente irrelevante. Não desfrutou do seu trabalho. Mais o infortúnio que o Salomão mostra para nós, que pode nos acometer. Que vida triste é essa debaixo do sol, não é? Pois é, não deixe que o seu coração se apegue às coisas debaixo do sol. Olha só, abre aí em Mateus 16. Mateus 16. Os versículos que eu vou ler, os versículos paralelos aqui, são versículos bons para nós. Ao contrário do que Salomão está dizendo aqui, ao contrário do que Salomão está pintando aqui um cenário cinzento, os versículos que eu vou ler são versículos mais coloridos, mais agradáveis. Olha só, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Graças a Deus nós temos o Senhor Jesus. Nós temos a vida do Senhor Jesus em nós. Em nós. Paulo vai dizer aos Gálatas: estou crucificado com Cristo, logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então eu não estou aqui nessa vida para desfrutar da minha vida, eu estou aqui nesta vida para desfrutar da vida dele, da vida que ele me deu, da vida que eu vivo agora na fé que eu vivo em Cristo Jesus. Essa é a minha porção nessa vida. Esse é o meu propósito nessa vida. Eu ia ler o Salmo 49, mas não vai dar tempo. Já o horário está avançado. Os irmãos que estiverem anotando podem ler o Salmo 49 e ele vai fazer um paralelo muito grande com essa porção que nós lemos aqui. Todo ele, o Salmo todo. Vai falar sobre as pessoas que procuram felicidade na riqueza, nos bens e não acabam não encontrando. Mas o segundo mal da vida aí é o desejo. E é o desejo insaciável. É o desejo por ter e continuar querendo mais. E nunca estar satisfeito. Nunca. É a saciedade. O pastor Thomas até colocou lá no comentário insaciedade. Eu não achei essa palavra no dicionário, mas é uma boa palavra. O pastor Marcos ensinou a gente a inventar a palavra, né? Mas é aquela fome que não acaba mais. Mas você acabou de... Parece o meu filho César. O César é assim, a gente acaba de comer, ele faz um drama, agora faz 2 semanas está fazendo um drama para comer. A gente come, rapaz, termina esse prato aí, beleza. Aí depois de muita luta ele vai lá e termina o prato. Irmãos, não dá 15 minutos. Papai, posso comer uma maçã? Papai, posso comer uma banana? Papai, posso comer isso, comer aquilo? Menino, você acabou de almoçar. E dando trabalho para almoçar. O que tem aí dentro? É verme? Os pais ficam perguntando, né, se é verme. É o espírito do dragão. Mas é esse tipo de desejo desenfreado aqui. Não adianta o quanto você tiver. Não adianta. Você sempre vai querer mais. Pode pensar aí, eu tenho o carro dos meus sonhos. Qual que é o carro dos meus sonhos? Eu gostaria de ter um Cybertruck. Agora, do Elon Musk. Quero ter uma Lamborghini Gallardo. Quero ter um Fusca azul.
Exatamente. Talvez complementa aí o que a Vivian falou. Vocês não têm porque vocês pedem mal, texto de Tiago. Vocês pedem para gastar nos seus prazeres. Mostrando aí um coração dividido, né? Mas é esse desejo aqui, eu quero ter. Você pode ter o carro dos seus sonhos. Assim que você sentar nele, você vai querer outro. Assim que você der uma volta no quarteirão, você vai encontrar defeito, você vai querer outro. Conseguir a casa dos meus sonhos. É aquela história, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? É o desejo descontrolado que nos acomete. Olha aí o texto, versículo 7. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, seu apetite jamais se satisfaz. O que significa isso? Alguém tem alguma outra tradução? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. A minha é NVI. Todo trabalho. Só isso? E o resto é igual? Apetite. Apetite é uma palavra boa. O seu apetite. Sua cobiça? Interessante. Cobiça já é um termo um pouco mais pejorativo, né? Interessante. Aqui a ideia é a seguinte, irmãos. O trabalho, por que alguém trabalha? Qual que é a motivação do trabalho de alguém? Deixa eu ver aqui alguém que é muito rico. Lucas. Por que você trabalha? O Lucas, ele é tenente da aeronáutica. Por que você trabalha, você se submete aos capitães, generais, majores, brigadeiros? Por que você está lá trabalhando para a aeronáutica, se submetendo todo dia? Por que você trabalha, Lucas? Porque você precisa se sustentar. Em outras palavras, você precisa comer. Não é? A gente precisa comer. Essa é a realidade. A gente trabalha porque a gente precisa comer. É claro que o Lucas ganha muito mais do que ele come. Porque se ele gastasse todo o salário com comida, é muita comida. Brincadeira. Mas aqui a ideia é exatamente essa. Todo o esforço, todo o trabalho que o homem faz é para que ele coma, para que ele desfrute. Mas olha o que ele coloca aqui. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Ué, como assim? A pessoa trabalha para comer e ela ainda assim não está satisfeita? Ainda assim? E aqui, irmãos, ele vai falar que não há diferença entre pobre e rico. O pobre pode comer lá no Bom Prato de R$1, e o rico pode comer lá no restaurante Michelin, 50 estrelas lá, de R$1 milhão. Não tem diferença. Não tem diferença entre os dois. Por quê? Porque ambos não satisfazem. Olha só, que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem um pobre em saber se portar diante dos outros? Olha só, a Revista Atualizada tem uma tradução bem diferente. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Que história é essa de sabe andar perante os vivos? Que ele é um zumbi? É um morto? Ele sabe andar entre os vivos, sabe disfarçar? Não, a ideia aqui, mesmo não muito bem traduzida aqui, de se portar diante dos outros, é aquele que sabe trabalhar para comer. É aquele que só trabalha para comer. Ele não tem muitas pretensões nessa vida. Ele não tem muitos sonhos. Ele trabalha para comer, literalmente. É só isso. Aquele trabalhador do farol, que ganha pouco, que trabalha para... que a gente brinca, né? Aquele que vende o almoço para comprar a janta, não é? É esse camarada aí. Esse cara aqui que sabe se portar entre os vivos. Entre os dois não tem diferença alguma. Por quê? Porque esse mal da vida
vai sobrecair, sobrevir sobre ambos. O desejo desenfreado, insaciável, vai vir sobre todos. Não tem jeito. E termina, versículo 9. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. As mulheres aqui vão se encaixar bem nesse versículo. Pelo menos a minha se encaixa bem. Outro dia nós estávamos no shopping não, no Trimais. Nós fomos jantar no Trimais e já era tarde, quase 10 horas. E eu tive que descer um andar para pagar o estacionamento e bem em frente ao caixa do estacionamento tem a Daiso. É Daiso, né? A Miniso que fechou, né? A Daiso, a famosa Daiso. Deixa eu ir aqui na Daiso. Eu falei, mas você não vai comprar nada, não tem nada para comprar aí. Mas eu posso ver. E eu fiquei assim, tentando entender qual que é a lógica. É isso aqui, ó. É isso aqui que ele fala. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Eu não sei se ela tem um prazer de olhar, nossa, que bonito isso, que bonito aquilo, e se contenta com isso. Bom, enquanto ela não gasta dinheiro, eu estou bem contente com isso. Ela não gastando nada, mas a ideia aqui, irmãos, é que você esteja satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que seu braço pode alcançar, do que ficar gerando sonhos e viver como um sonhador. E isso você nunca alcançar, esse desejo nunca ser satisfeito. É melhor você manter aqui, ó, no mundo real, e não no mundo da ficção, no mundo dos sonhos. Ele vai terminar o texto, o versículo 9, dizendo, isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Olha só um texto que corrobora essa ideia aí. Tem o texto de 1 Timóteo 6, que eu mencionei para os irmãos, se quiserem abrir lá, podem abrir, 1 Timóteo 6, 6 a 8, que diz, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É aquela pessoa que olha para o que tem e estou contente com o que eu tenho. Eu não estou desgostoso da vida, não estou desgostoso, não estou desgostoso da vida, né, que chama. Indesejoso não, tem desejoso, indesejoso eu teria que inventar, né, pastor Thomas? Mas é aquela pessoa que, não quero mais viver porque aquilo que eu não tenho, eu não tenho, então a vida para mim não faz sentido. Eu estou contente com o que eu tenho. Isso para mim me basta. Minha vida eu estou satisfeito. Minha vida está boa, porque eu não tenho aquilo que eu quero, eu também não quero, não faz diferença para mim. Versículo 7, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Você quer saber qual que é a sua necessidade? Sim, comida e vestimento. Essa é a sua necessidade. E essa necessidade está descrita lá em Mateus 6. Abre a sua Bíblia em Mateus 6, 25. Mateus 6, 25 está aí a sua necessidade aí, ó. Aquilo que você precisa. Deus mostrando, você não precisa de uma casa grande, você não precisa do carro do ano, você não precisa de uma conta bancária riquíssima. Não quer dizer que você tem que se desfazer dessas coisas, não é isso. Mas de modo a colocar no seu coração isso, como aquele desejo que precisa ser alcançado, e quando é alcançado não o satisfaz, esqueça essas coisas, esqueça. Olha o que você precisa, versículo 25 de Mateus 6, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse texto é claro. Deus quer todo o nosso coração. Deus quer a nossa inteireza, a nossa plenitude. Deus não quer dividir o nosso coração com preocupações, com comida, bebida ou vestimento. E diz que essas preocupações são próprias dos pagãos, eles que correm atrás dessas coisas, porque eles não têm um Pai Celestial que sabe que nós precisamos delas. Nós devemos viver assim, sem esse desejo descontrolado. Não. Se eu quero desejar algo, o que eu desejo? O reino de Deus e a sua justiça. É o que o texto, versículo 33 diz. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O demais, Deus vai acrescentar. Não tenha desejo descontrolado. E por fim, o último mal da vida é a decepção. A decepção de ter passado a vida inteira sem influência, sem gozar do trabalho, sem desfrutar de nada, sem alcançar os desejos e quando alcançá-los, sem se satisfazer com eles. É a decepção total. Imagine você no seu leito de morte, olhar para a sua vida e dizer: eu fiz tudo errado. Não é o caso aqui, não é o caso. Porque aqui, não necessariamente a pessoa fez tudo errado, mas olhar para a vida e falar: isso tudo não serviu para preencher o sentido da minha vida. Isso não serviu para me dar sentido ao viver. Nada disso, nada. Eu olhar para a minha vida e estou decepcionado. É uma incerteza tamanha. Aliás, os irmãos vão ver aqui comigo, a partir do versículo 10, que essa incerteza é como se você estivesse no finalzinho da sua vida e perguntasse a alguém, ou se perguntasse: como é então que se vive? Como é então? Qual é então o sentido do viver? Se esse que eu passei não é? Quem pode estar certo de que esse ou aquele estilo de vida é o certo? Ninguém. Ninguém. Lembrando, nas coisas debaixo do sol. Olhando para debaixo do sol, quem pode dizer: esse estilo de vida é o certo, esse estilo de vida é o bom, esse aqui é errado, esse é mau? Quem pode dizer isso? Ninguém. Ninguém. É decepção total. Decepção total. Olha só o versículo 10 aí. Tudo que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Interessante ele usar essa linguagem. Quando você fala que tudo que existe já recebeu o nome, de quem você lembra? De quem? De Adão, no Éden. Qual era o trabalho de Adão no Éden? Dar nome para a criação, não era? Estava lá. Aí parece que Adão não estava fazendo muito bem o seu trabalho, Deus falou: vou fazer uma companheira para te dar palpites. Não, brincadeira. Mas essa era uma das funções de Adão lá no Éden. Eu, pelo menos quando li, juntamente com o comentário do pastor Thomas, lembrei: tudo que existe já recebeu o nome. E já se sabe o que o homem é. O que é o homem? Alguém sabe definir o que é o homem? Olhando para o Éden.
o homem é a imagem e semelhança de Deus, ok. Deus criou o homem para ter 3 relacionamentos. 3. Isso é a definição do homem, e isso antes do pecado, hein? Definição do homem antes do pecado. Que nos cabe como seres humanos. 3 relacionamentos. É o relacionamento do homem com a criação, quando Deus diz ao homem, domine sobre a criação, domine você sobre a criação. Então fica aqui o alerta que a criação deve servir ao homem e não o inverso. Então, se você trata o seu pet melhor do que você trata os seus filhos, está errado. Melhor do que você trata os seus convidados, enfim, está errado. Por quê? Porque é a criação que serve o homem, não o homem serve a criação. É claro que um estilo de vida sustentável é bíblico. Você tratar bem a criação, dominar aqui não é explorar a criação até que ela acabe, não é nada disso. Dominar com muita sabedoria, mas sempre visando isso. A criação foi feita para servir o homem. Então, é esse relacionamento do homem com a criação. O segundo relacionamento qual é? Do homem com o seu semelhante. No caso, quem era o semelhante de Adão ali? Eva. Então, o segundo relacionamento é do homem com o seu semelhante. E ali no relacionamento mais estreito que alguém pode ter, mais profundo que alguém pode ter, que é o casamento, que Deus instituiu lá no Éden. Então, o segundo relacionamento é esse. E o terceiro relacionamento é de Deus do homem com Deus. Então, esses 3 relacionamentos. Isso é você. Você. É o homem antes da queda, o homem antes do pecado. Se relacionando com a criação, se relacionando com o seu próximo e se relacionando com Deus. Você quer sentido para a sua vida? Quer dizer o que o homem é? O homem é isso. Alguém que foi criado para se relacionar com a criação, para se relacionar com o seu semelhante, para se relacionar com Deus. As regras para esses relacionamentos estão escritas na Bíblia, especialmente depois da condição adversa que veio, que é o pecado. Mas as condições, as diretrizes para esses relacionamentos estão na Bíblia, e nós devemos obedecer. Mas em termos de essência, em termos de definição de quem nós somos essa pessoa criada para nos relacionarmos nessas 3 esferas. Hoje tem uma quarta. Qual é? Psicologia ensina. Você tem que amar a si mesmo. Tem esse papo aí de se relacionar, se aceitar, acreditar em você mesmo, né? É um papo maluco. Bem lembrado, porque isso aí é falso. É falso. Negócio de amar a si mesmo aí. Mas está na Bíblia. Você não entendeu o texto. Não entendeu o texto. O texto está dizendo para você amar o próximo. Ele usa o amar a si mesmo, não diz, você tem que amar a si mesmo. Não, porque é natural que a gente se ame. É natural. Então você tem que se amar o próximo tanto quanto você ama você mesmo, que é natural. Não é que você tem que descobrir esse amor aí. Nada a ver. Mas muito bem, está lá, pintamos aqui o Éden antes da queda. E olha só o que aconteceu. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Aqui no versículo 10, na Ara, na revista atualizada, diz assim: a tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Ainda no Éden, quem estava contendendo com o mais forte? Quem estava contendendo ali? Em que momento começou a contenda? No momento em que o pecado entrou no mundo, certo? O homem acreditou na mentira da serpente, em que ele seria como Deus. Olha o desejo descontrolado aí. Estava tudo bem, né? Estava tudo bem. Mas, vou ser como Deus. Há quem diga, mas aí é só especulação, que o pecado, porque tem uma conexão com o texto em Tiago, né, que fala que o pecado nasce no coração e tendo dado ouvido gera morte, aquela coisa toda, que o pecado do homem, da mulher no caso, nasceu aí, já estava acontecendo aí, no momento que ela
desejou, ela acreditou no papo da serpente, e aí tomou ação em direção ao fruto, pegou, deu para o seu marido e ambos comeram. E aí completou o ciclo do pecado, né? Mas o homem agora, nesse estado de pecador, o homem tem alguma voz, algum lugar de fala, já que o termo é popular, algum lugar de fala quanto à razão de viver? O homem tem alguma ingerência? O homem tem algo a contribuir com Deus? Não, agora eu sei como é que vive. Agora eu tenho noção de, a razão de viver é essa. Não, o modo de viver correto é esse. O homem tem algum poder, alguma sugestão relevante para Deus? Não, especialmente porque ele é fraco. Porque ele não pode lutar contra alguém que é mais forte. Em que sentido? Nesse sentido de dar sentido à vida. Quem dá sentido à vida? Quem? Deus. Eu não posso, nessa minha pesquisa, eu mesmo, eu estou debaixo do sol, eu posso dar sentido à minha vida? Não, eu não posso, porque eu estou debaixo do sol, porque eu sou fraco. Olha só, quanto mais palavras, mais tolices. E se eu tento me convencer de que o sentido da vida é esse ou aquele, eu vou estar proferindo tolices, coisas vãs, inúteis. Quanto mais eu tentar me convencer, não, o propósito da minha vida é esse, não, esqueça, pare. O pecado entrou no mundo, estava tudo bem antes, já tinha um propósito definido, 3 relacionamentos, era esse o propósito. Agora veio o pecado, estragou tudo. Não é à toa que Romanos vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação aguarda a restauração daquele relacionamento quebrado. Até a criação aguarda isso. Quanto mais o semelhante o próprio Deus. Nós não podemos, fica claro que nós não podemos dar sentido à nossa própria vida. Eu não posso racionalizar algo na minha mente e falar, não, isso aqui é o sentido da vida, é isso aqui. Eu tenho que viver por esse caminho aqui, porque isso aqui é bom. Deus, nesse âmbito, Deus é mais forte, Deus é maior do que eu. E olha só, versículo 12. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Essa última pergunta deixa a última pá desse capítulo, né? A última pá naquele pensamento: a morte é inevitável a todos. Nós todos somos assombrados todos os dias pela iminência da morte. Uns mais, outros menos. Os jovens talvez não se achem super-homens. Eu, quando era jovem, lá para os meus 20 anos, às vezes eu sentava numa rodinha assim de homens mais velhos, 40, 50 anos, e eu ouvia esses homens falando: nossa, rapaz, eu estou com problema aqui, estou com problema acolá, com a dor aqui, acolá. E jogava bola junto, aí os caras apareciam na igreja no domingo: nossa, que dor! E eu lá, eu não sei o que esses caras estão falando, não jogaram nada, eu joguei muito, e eu não estou com dor, porque eles estão morrendo de dor. E eu, na minha mente de jovem, não pensava muito acerca desses assuntos. Ontem eu joguei bola com os irmãos aqui da igreja, à noite. Hoje a minha perna me lembrou de que quem poderá me contar o que acontecerá debaixo do sol depois que eu partir? A morte é inevitável a todos.
E nós vivemos debaixo nós como seres humanos, né? Nós vivemos debaixo dessa assombração. Nós vivemos debaixo dessa ameaça, claro. Mas, esse mas aqui é o mas bonito. É o mas do sol que brilha numa manhã cinzenta. Mas, por causa de Jesus, por meio de Jesus, nós vencemos a morte. Para nós, a morte não é o fim. Para nós, a morte não é algo sem proveito. Para nós, a morte, nas palavras do apóstolo Paulo, é lucro. É lucro. Porque quando eu morrer, eu estarei com o Senhor. Por quê? Porque eu encontrei a razão de viver acima do sol. Eu não tenho mais essa decepção na vida. Eu não tenho mais, não preciso mais olhar para a vida e me decepcionar com ela. Por quê? Porque a razão do meu viver está naquele que está acima do sol. Abram a Bíblia aí, no Salmo 39. Salmo 39. Diz assim o Salmo 39, versículo 4: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Olha só, amanhã está nublado aqui, hein? Está bem nublado, mas olha só o raio de luz. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Onde está a nossa esperança? No Senhor. Onde está o medo da morte? Não há mais. Não tenho mais medo da morte. Pode ver. Eu não tenho medo de você, morte. O meu Senhor venceu a morte, para que eu também participe dessa realidade. E você, que está aguardando, ficou aqui comigo até agora, principalmente você do online, daqui do salão ninguém foi embora, todos estão aí. Vamos descobrir qual é o segredo da felicidade. Qual é o segredo da felicidade, afinal de contas? Já que nós não podemos passar essa vida juntando riquezas, é um grande mal você juntar e não desfrutar, é um grande mal você desejar e não se satisfazer, é um grande mal você passar pela vida e se decepcionar com ela, é um grande mal sem saber o que vai acontecer amanhã, é um grande mal. Qual é então a segurança, o segredo da felicidade? Abra sua Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4. Versículo 10, para contextualizar. Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A NVI traduziu melhor o versículo 12. Olha só: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito ou passando a necessidade. Qual é o segredo? Paulo, nos conte qual é o segredo. Você que aprendeu o segredo de viver contente em qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo passou por poucas e boas. Não foi nem poucas, foram muitos. Olha, sofreu demais esse homem. Qual é o segredo? Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui não é tudo posso fazer, tudo posso... Não. Eu posso passar por qualquer circunstância naquele que está acima do sol. Naquele que nos fortalece. É com Ele que vamos ter alegria, felicidade, contentamento. É nele, em qualquer circunstância. Esse é o segredo de viver. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque Salomão fez essa pesquisa e registrou na tua palavra, de modo que nós olhemos e jamais coloquemos no nosso coração o sentido do viver nessas coisas. Em nada, ó Senhor, nos ajuda, que nada abaixo do sol preencha o nosso coração ou divida o nosso coração com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque em qualquer circunstância o Senhor nos fortalece. Em qualquer circunstância o Senhor jamais nos falta. Ajuda-nos a viver assim, Senhor, com um coração inteiro de Ti, com um coração plenamente dedicado, devoto ao Senhor, confiante exclusivamente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos pecadores. Coloca a Tua palavra clara diante de nós sempre, todos os dias, de modo que ela nos faça, nos evite pecar. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos basta. Nada nesse mundo, nada vai nos satisfazer. Só o Senhor. Obrigado por ser a nossa razão de viver e porque o Senhor nos encontrou através de Cristo. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus.